A depreciação é obrigatória. Essa é a essência, tá ok? Todos nós temos que fazer a depreciação de todos os bens que tiverem, com exceção terrenos que não sofrem depreciação, somente reavaliação, perfeito? E todos os bens que a gente chama com valor, bens intangíveis ou com valor intangíveis, como bens culturais, animais que estão em exposição, esse tipo de reservas que vocês tiverem, esses não sofrem a avaliação e depreciação. Combinado? Bem isso. Vocês todos sabem o que é depreciação, é óbvio, mas vamos só entender o seguinte. A depreciação terá que ter a capacidade de demonstrar o desgaste do bem, a obsolescência do bem, e mais do que isso, a capacidade de demonstrar a necessidade no planejamento de novos investimentos constantes. Eu entendo, eu sei, que nós estamos prorrogando ao máximo que podemos a vida útil dos bens que a gente usa, sim ou não? Bem diferente do que nós temos em nossas casas, o nosso uso dia a dia. A gente tem que dar muita vida, mas quanto mais ampliar, maior o risco do que nós estamos falando. Isso que eu quero chamar a atenção de vocês. E a depreciação tem que cuidar com isso, tentar mostrar isso efetivamente. Vocês vão ter bens que têm uma vida útil diferente de outros. Vamos partir do pressuposto, mencionei ontem, tá? Que nós compramos uma série grande de mesas e carteiras. Eu posso dizer que móveis e utensílios dentro da prefeitura são de 10 anos. Móveis, mesas, 10 anos. Perfeito, são 10 anos. Mas eu sei também que carteiras não é verdade. Se essas carteiras estiverem lá na escola, pode ter uma duração de 2 anos, 3 anos. E eu tenho que cuidar com essa singularidade. Então, a tabela de depreciação de vocês vai ser um pouquinho mais ampla, por característica de grupos de bens, não por bem. Você não vai ter um índice de depreciação por cada bem. O que você vai ter é por conjunto de bens. Tá? Por isso que algumas situações podem envolver, inclusive, secretarias distintas da depreciação. Perfeito? Por essa singularidade. Mais um detalhe. Hoje, vários municípios não têm um histórico. Quanto tempo estão durando esses bens? E eu pergunto isso comumente dentro das organizações. Não, está durando 10 anos. Outros, não, isso dura 15 anos. Eu sei. Quantos anos deveriam durar? Ah, deveria durar no máximo 8. Máximo 10. A sobrevida pode começar a acarretar uma série de situações. Estamos fora de normas, tá certo? Problemas, às vezes, físicos que podem acarretar. Tomem cuidado com isso. É um conjunto que nós temos que olhar como gestão patrimonial. Tá? Nesse caso, o patrimonial de bens que nós estamos falando. Qual é o parâmetro mais usual? Inflação, pessoal. Inflação. Tá? Ativo intangível, como estabelecer o preço de uma tela de pintura e de um tapete persa, de um bem tombado. Então, os bens intangíveis com valor intangível não sofrem reavaliação. Todos os bens que têm valor intangíveis, e são às vezes bens intangíveis, inclusive, não sofrem reavaliação. Se vocês tiverem uma tela de pintura, não vai ter essa valoração. Se vocês tiverem uma mesa que é histórica, está sendo usada pelo prefeito, não sofre a reavaliação. Tá? Se vocês tiverem um museu, os bens do museu, que não é administrativo, não sofre reavaliação. Não pode sofrer. Tá? Até porque esses bens tendem, com o decorrer do tempo, sempre valorizar mais. Por que eu coloquei um tapete persa? Porque, na realidade, esse foi algo que nós passamos com a auditoria. O tapete persa, diferentemente dos outros, é só um exemplo da complexidade. Ele, ao contrário de qualquer outro tapete, ele é um grande investimento. Ele se assemelha. Quanto mais antigo, maior a valorização dele. Ele não se desgasta. Só para vocês terem uma ideia, um desse, por uma oportunidade está fora, um desse 1,20 m por 80, 1,20 m por 80, com uma imagem bonita que é o nosso todo, estava barato, vendido por $35 mil. Esse é o entendimento, por isso que ele é investimento e tem um valor intangível. Tá? Existe a questão do controle, isso eu vou tirar de vocês e deixar para a contabilidade, porém, ele poderia criar uma reserva de reavaliação. Nós não vamos discutir isso, que é mais a parte contábil, e teria que ter um super software, tá, okay? Um super software. E aqui eu quero trabalhar com vocês a reavaliação como fator. Existem algumas fórmulas que são usadas. Eu mesmo, nesse momento, estou usando essa fórmula, para vocês terem uma ideia, é uma fórmula mundial.
usada comumente. Eu estou usando essa forma para uma atividade que a gente está fazendo de pesquisa. Fator de redução. Quanto que eu vou reduzir desse bem se fosse fazer a correção? Para chegar ao valor reavaliado. Eu pego o valor atualizado, significa inflação. Eu digo o tempo de vida útil nova. Lembra que nós colocamos aqui, ó. Nós colocamos aqui o tempo residual 36 meses aqui. É isso que nós estamos colocando, no outro mais 24 meses. E tempo de vida útil restante. Inicialmente era 3, foi para 6 no nosso exemplo. Essa é uma fórmula. E eu criei aqui um índice. Quem faz isso? Quem faz isso é um software. Você somente parametriza. Eu peguei um valor qualquer, eu coloquei como classe, mas tem que ser por bem, tem que ser por bem. Eu falei uma data da aquisição de 2000. Usamos o índice de atualização IPCA. O IPCA é amplamente utilizado no Brasil, peguei exemplo. O tempo de vida útil inicialmente era 10 anos, porém, quando da reavaliação exata, ele tinha passado 5 anos, mais precisamente 57 meses. 5 anos não são 60 meses. Nesse caso, 57 meses. Eu tinha que entender isso. Por isso que é o sistema que tem essa informação. E eu fui atualizando o valor histórico por um índice. Qual? IPCA. Fui trazendo. Nesse caso do cálculo que eu trouxe real, foi até o mês de abril. Eu estou fazendo um hoje que é coisas de 10, 12 anos, até o ano de 2016 para fazer o fechamento. E a gente fala, e tem um valor de redução. Esse fator de redução vem de uma segunda fórmula. Isso é somente atualização inflacionária, mais nada, é simples. Simples, tá ok? E esse aqui que é a segunda fórmula que vocês podem julgar e que a gente usa amplamente, tá ok? E aqui está a fórmula que vocês podem jogar dentro do sistema e que o mercado mundial usa. Ele pega o estado de conservação, lá novamente vem essa história. Desde o início eu tenho dito, o estado de conservação a gente vai usar, tá ok? E dou um peso para ele. Nesse meu modelo, o peso é 4. Tá? O estado de conservação tem um peso significativo, porque é ele que me dá condições de um uso maior ou menor depois dele. Período de vida útil futura do bem. A sobrevida que eu estou dando para ele. A sobrevida. E essa sobrevida, eu digo, isso depende e eu vou dar 6. Por que o peso é maior? Porque o estado de conservação restante vai depender do usuário agora. E a gente deu um peso 6. Vocês não precisam dar esse peso. Pode diminuir 5 e 5, não sei. E período de duração do que? Quanto já decorreu? Quanto decorreu é o desgaste. Tá certo? A obsolescência do bem. E eu tiro o valor desse bem. É bem isso.